Olá, seja bem-vindo ao episódio do Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu vou conversar com o Rodrigo Curcio, da Humanage. Tema que é bem interessante, principalmente sobre o mercado que está super aquecido, o mercado de tecnologia. Se você é um profissional que trabalha com tecnologia da informação, você vem acompanhando que esse mercado está bem aquecido. Mas você sabe que existe uma fase entre a tão sonhada vaga e a sua capacitação, seu treinamento, que se chama a seleção e o recrutamento, não é verdade? E é por isso que a gente vai conversar com o Rodrigo para ele explicar um pouquinho como é que ele pode desenvolver e vem desenvolvendo um processo de seleção e recrutamento mais humanizado, usando, obviamente, a tecnologia, mas também trazendo o lado humano para a gente realmente trazer um resultado bem legal para as empresas e para você que está acompanhando aqui o Papo Cloud também. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Prazer estar aqui contigo. É, Escutei falar bem do Papo Cloud, dei uma pesquisada. Legal saber que teu background, inclusive, é tecnologia. A gente se Sim, intitula como uma empresa de tech para repensar, né, o recrutamento e seleção. Eu acho que tudo começa por aí, mas, sem dúvida nenhuma, o nome é Humanas e tem uma razão, que é expressar o lado humano a partir da tecnologia, como você mesmo falou. pô, legal. Cara, e o pior que a gente estava conversando aqui tem tudo a ver, né? Porque o mercado de tecnologia ele está super aquecido e existem milhares de plataformas que tem muita coisa já com inteligência artificial, tem aqueles questionários que o cara passa ali umas 5 horas respondendo um questionário, mas vai ter um momento que é o famoso tete a tete, né, Rodrigo? Assim, não tem como a gente escapar disso, de a gente poder realmente conversar com alguém, de entender os detalhes que às vezes no formulário não preenche, né? Mas antes de você contar esse lado, como é que vocês conseguem transformar um processo em tese tão robotizado, um processo mais humanizado, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para mostrar aqui pra gente o que tu já fez na vida também, até fundar a própria Humanity, por favor. Boa, afinal de contas, como eu gosto sempre de dizer, antes do currículo e da entrevista tem muita história rolando debaixo da ponte, né? Sem Desde que a dúvida. gente nasce, a gente está sempre desenvolvendo conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Adquirindo conhecimentos, desenvolvendo habilidades, né, cara, e atitudes. Sim, Cada um desses verbos aí é muito importante, a gente que às vezes não presta atenção, mas esse conhecimento é algo que a gente acaba não tendo acesso desde a época da escola, né, cara, e depois faculdade e tal. E foi algo que eu fui estudar com um pouquinho mais de esmero aí, né, porque me interessei, me tornei um curioso sobre o que afinal de contas são competências, né? E aí eu fui trabalhar com 22 anos numa das cinco maiores empresas de TI e telecom do mundo, se chama Orange ou Orange, né, uma francesa sim, que foi uma das maiores empregadoras do mundo e tal, né, que vem de uma série de fusões, era uma empresa estatal, pública, depois se transformou numa empresa privada, e foi uma das três primeiras empresas no mundo, cara, a se transformarem digitalmente. Né? E eu participei e liderei esse processo junto na época com Oracle e Yahoo, era uma das duas outras empresas também que, né, sim. acho que com muito conhecimento, não só com dinheiro, já atingiam essa maturidade, isso entre 2010 e 2012. Tá? Então foi bem vanguardista, como quase tudo que a Orange faz. A Orange é meio que aquele bombril, né, no mundo, Verdade. é a empresa que construía a ferramenta que eu ia usar para trabalhar lá dentro. Né? Eu achava aquilo incrível, né? A quantidade de políticas, processos, ferramentas, recursos, de uma maneira geral, a começar de pessoas, né, que contavam histórias, nossa, incríveis, de coisas, de lugares que elas já tinham trabalhado no mundo e podiam sempre agregar na sua jornada. E a partir dali, cara, eu tive um líder também que permitiu eu ter acesso a todas essas informações, faz toda a diferença. Não, acho que a carreira e o desenvolvimento ele é formado não só por você, pela sua Sim, vontade, pelo que você gosta de fazer, pelo que você faz bem, pelo que você quer fazer, mas pelas pessoas que estão à sua volta e permitem você ter acesso, né, não só a recursos físicos, né, mas também a recursos intangíveis, a maioria das vezes, né, que se tornam conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a Orange acabou se tornando um celeiro para mim ao longo do tempo. Tá? Eu fui desenvolvendo, né, conhecimentos, transformando conhecimentos em,
né, tangíveis e intangíveis em práticos. E a partir dali eu fui fazer, por exemplo, o meu MBA, a minha especialização em pessoas, na FGV. Depois eu me interessei ainda mais na parte estratégica ali do RH, né, esse MBA, área estratégica. E aí eu fui fazer uma especialização fora do Brasil para Business International Management, ou seja, como lidar com pessoas e como lidar com negócios numa esfera global, com Caramba. 53 grandes empresários latino-americanos, na verdade tinham espanhóis também, e brasileiros, obviamente. Fiz grandes amigos nessa turma, foi uma das primeiras ocasiões onde eu não era parte da média ali de idade da turma, isso foi muito curioso na época. Eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui, né, meu? Falei, pô, essa galera vai me Legal. engolir. Na verdade, se transformaram em grandes amigos da vida e donos de grandes contribuições e se transformaram em aprendizados para mim. A gente ficava lá 15 dias num dorme, todos juntos, e eu escutando várias histórias que eu ficava olhando. Assim, foi uma das primeiras vezes assim, que eu ficava olhando e sem Caraca. falar, né? Aprendendo ali daquela galera, né? Muito maneiro. Uma galera de mercado financeiro, outra galera de mercado automotivo, muitos bancos. Cara, fantástico, fantástico. Histórias assim da vida. E ali eu comecei a desenhar, eu acho que a lapidar o que eu queria fazer depois da Orange, né? A Orange já passava por um processo também de transformação cultural muito forte, com a Sim, transformação digital, que eu liderei. Mas, junto com isso, em paralelo, eu tocava também em projetos de transformação de território, footprint. A Orange reduzia estrategicamente a presença dela na América Latina, que eram 286 pessoas, 32 países, e 5 fusos horários diferentes. Então, de certa sim. forma, eu mesmo tocava a redução daquele território, tá? Onde ia culminar também numa redução justificada aí de pessoas. Tá? E com isso, cara, acaba se justificando a necessidade de ter um RH ou não. Né? Então, eu sou um administrador, trabalhei 10 anos na área de People, tá? Trabalhei desde sistemas de informação para HR, até cara, gestão, até estratégia, até né, construir plano tático de redução até mesmo de pessoas. Ali eu aprendi muito sobre humanização no relacionamento com as pessoas, tá? Como você tratar conversas difíceis de uma maneira é, a deixar o outro à vontade, né? O outro num ambiente que, assim, normalmente, naturalmente, perdão, já é um ambiente difícil para o outro, Sim. é um ambiente difícil para quem está conduzindo, que é uma demissão, né? Como é que você torna aquilo, cara, um pouco mais humano, né? E não agradável, porque agradável não vai ser nunca. Então, a gente aprendeu muito sobre como fazer aquilo, eu, meu time, esse líder que eu tinha, Jorge, que é um parceiro até hoje, né? Participa bastante da nossa história no Humanas também. E, enfim, dali a gente teve então um aprendizado sobre como conectar pessoas, processos e tecnologia no mesmo ambiente. Tá? A Orange liderou um processo global que é como transformar uma empresa de anos, quase 100 anos, num ambiente transformador, mas ao mesmo tempo que a pessoa é respeitoso, tá? Empático, ou seja, a pessoa virasse e falasse, poxa, eu gosto de trabalhar aqui, eu quero continuar trabalhando aqui e eu quero que a Orange seja a minha escolha em 10 anos. Tá? Esse Legal. é o grande objetivo, a estratégia da empresa naquela época. E aí a Cara, gente aprendeu sim, a como, só terminando, a gente aprendeu como colocar processos, pessoas e tecnologia, sim. tá, para respeitarem o ambiente das pessoas todos os dias. Ou seja, como que um processo de contra-cheque pode ser repensado? Né? Por lei, você tem que entregar o contra-cheque 48 horas antes para a pessoa poder checar o pagamento dela, inclusive verificar se está certo, se está errado, poder Se tem algum ajustar. ajuste para fazer. Exato. Exato, exatamente. Só que durante muitos anos, os contra-cheques acabavam ficando pelo meio do caminho, a gaveta, às vezes, de alguém. Tá? Eles eram entregues, sei lá, 3 meses depois, que aquele alguém que tinha que lembrar, olha,
contra-cheque meu, não estou achando nem cara. Passa E lá e entrega pro aí fulano. passa lá e entrega pro fulano. Ou o É, próprio fulano, na verdade, que é lá, olha, eu não achei o contra-cheque e tal daquele mês lá em casa, será que tem como você me devolver, né? E aí, como é que a experiência de consumo está sendo contribuída, né? Está sendo entregue ali no final das contas para o usuário final, né? Como é que ele está consumindo aquele processo. E aí, cara, eu me transformei nessa pessoa para toda a América do Norte, América do Sul e Brasil, que a gente separava estrategicamente pela, né, enormidade do território. E a gente começou a repensar, então, todos os sistemas e subsistemas de HR que você puder imaginar. Tá? Entre eles, por exemplo, o simples contra-cheque, que a gente passou a entender que dava para botar, então, numa ferramenta, um sistema, um login com senha, que a pessoa podia acessar quando ela quisesse, tá? Quando fosse melhor para ela, né? Até mesmo, cara, fora da empresa, de repente, porque afinal de contas ela estava ali 8 horas sim, focada no trabalho dela, ela não queria olhar para aquilo agora, não ia pensar naquilo agora, né? A cabeça dela não estava preparada para consumir a informação dela naquele momento, tudo isso está em jogo no início. sim, Então, verdade. eu acho que a experiência de consumo e o final dessa história é como que a gente está endereçando, direcionando e entregando informação para as pessoas consumirem a tempo, a hora, qualidade, quantidade. Será que está na hora certa? Será que está na quantidade certa? Será que está na qualidade certa? Né? Será que a pessoa está com tempo, está no momento qualitativo de consumir aquela informação naquela hora, para você ter também a melhor escolha e decisão qualitativa, Sim. né? Analítica, sobre aquilo que é melhor para mim? Isso aí são Essa coisas, é a são transformação coisas, são digital. perguntas importantes, né? Que você tem que se fazer para poder oferecer o melhor serviço, né? Exatamente. Exatamente. Caraca. Muita Agora, coisa, cara, né? muita coisa. E é engraçado que nessa trajetória, em tese, você poderia estar seguindo aí, que tava tudo de boa, né? Assim, você poderia continuar seguindo essa tua carreira, que tava legal, tava atendendo, puxa, uma projeção maneira, muito interessante. Sim, Mas você sim. viu aí uma brecha, né? Você viu aquela velha lacuna no mercado que estava faltando um negócio para complementar e você resolveu ter essa visão, eu digo até aquela visão da espada de Tandera, né? Que você enxergou além do alcance e viu essa oportunidade. Como é que foi então que você viu isso e criou a Humanage e está aí agora nesse desafio novo? É diferente, mas acaba se encontrando muito com os desafios que você já via anteriormente. Explica aqui um pouquinho pra gente. É muito gratificante, né, cara? Teve uma pessoa ao longo dessa jornada, um baita parceiro de comunicação, que uma vez disse para mim que eu saí da Orange para ajudar as pessoas, ou facilitar a jornada das pessoas a encontrarem os seus propósitos. E eu nunca tinha pensado Legal. nisso, foi, sei lá, ano passado, né? Eu parei, olhei e falei, cara, acho que tem razão, né? Acho que faz sentido, né? E usando uma analogia, você que gosta delas, né? Eu também adoro, Sim, acho que é bastante. uma forma incrível de você facilitar explicações e, né, aproximar da realidade do outro, né? Então, imagina que eu era especialista de informação para HR, PeopleSoft, né? Aqueles sistemas, manipulo então HTML, SQL há bastante tempo, Exato. mexia com dados já há quase 20 anos, já tem isso, acho que já. E aí, pensa que tinha um gapzinho no mercado que eu vi e falei, pô, acho que vale a pena a gente pensar em preencher aquele gap, né? Então, na verdade, eu estou falando aqui de uma abordagem diferenciada, tá? Quando eu saí da Orange em 2016, eu passei 4 meses e meio no mercado ainda, cara, buscando outros processos seletivos. Eu achava que eu não estava preparado ainda para ter a famosa, pô, vou abrir a minha empresa, né? Empresa, Vou empreender. vou empreender, achava que não era a hora, enfim, fiquei 4 meses e meio sem falar com o Jorge na época, e ele, não, você é muito teimoso, você tem que abrir empresa, eu te preparei para isso e tal. Eu falei, não, você está viajando, não tem como abrir empresa não, sou muito novo ainda. Ele, cara, então você é teimoso demais, segue teu caminho aí, qualquer dia a gente se fala. Aí eu fiquei 4 meses e meio sem falar com ele, e foi bom porque, cara, eu tive
A gente ficou muito tempo junto, né? 10 anos. Ele era meu líder, Sim, mas um grande amigo, né? Me direcionou bastante na carreira. Isso é muito importante, né, cara? Isso faz falta quando a gente não tem. E quando a gente tem, é muito presente. Eu acho que faz sem total dúvida. diferença. Então, quando eu voltei e liguei para ele 4 meses e meio depois, ele atendeu e falou: já sei, abriu a empresa, né? E realmente, ali eu já tinha aberto a empresa. Eu estava Legal. participando ainda de um processo seletivo em São Paulo, muito engraçado. Eu olhei lá na Jabaquara, né, para uma grande empresa, um grande banco, e falei assim: pô, imagina se a minha empresa der certo, né? E eu estou Fica participando tão desse grande processo quanto. seletivo. Pois é. De repente, pô, eu vou atender eles, né, cara? E Exato, olha aí. Eu ainda, venho aqui ainda não pronto pro aconteceu, próximo. ainda já tá engatilhado. Enfim, e aí, cara, eu acho que é sobre isso, então, né? Cada vez mais, se a gente olhar, por exemplo, a experiência de consumo que Open Finance está criando, tá? Vamos falar Sim, aí de uma outra analogia, né? O mercado financeiro. Quando a gente fala, por exemplo, do ITP, que é a iniciação de transação de pagamento, é muito legal isso, cara. isso. É uma pontinha, né, daquele processo de compra que você faz, que na verdade, cara, é muito mais do que o processo de compra, o processo de escolha de um produto, de um serviço, De né, um que, sei lá, momento, de um de momento tudo, um X milhão que de você coisas. está precisando de alguma coisa, né, e está buscando ali, sei lá, pela aquele sitezinho amarelinho e branco que a gente conhece, Exato. e que tem alguma coisa ali que você quer, né? E aí Exato. chega no meio do caminho, tem um processinho ali que dificulta, às vezes, eu crio uma certa fricção na hora de Hum, você fazer o processo de compra, que é você ter que ir lá no seu banco, validar aquele meio de pagamento e voltar nossa. dentro da Ai, já plataforma chega a de dar uma novo. dor no coração. Dá até uma dor, né? Dá aqui também. Eu brinco, cara, que depois que eu vivi esse processo realmente de experiência de consumo, de repensar, né, a experiência de consumo, transformação digital, jornada de experiência, eu fui estudar muito isso, cara, muito, muito. Então, assim, eu não sou especialista em recrutamento e seleção, eu sou especialista em jornada e experiência de consumo, tá? E, cara, eu me apaixonei por isso, me apaixonei, eu sou louco, né? Por isso, e é uma das grandes loucuras, inclusive, que a minha mulher tem comigo, porque eu olho tudo na minha vida assim, né? Eu falo, cara, como é que é a experiência de relacionamento com essa pessoa que está na minha vida, com essa outra pessoa que está na minha vida? Como é que eu posso transformar aquele caminho em mais fácil, aquele caminho em menos, Massa. né, friccionado, né? Como é que a gente pode, sei lá, cara, usar a comunicação melhor? Como é que a gente pode ser mais empático, mais assertivo, mais técnico, né? A gente tem uma dificuldade Sim, na comunicação no Brasil, né, ímpar aí, e que não é um problema, né, nem algo que a gente não é capaz de resolver, mas é a gente olhar um pouquinho para o outro e falar assim, pô, será que isso poderia ser diferente? Então, eu acho que o ITP, por exemplo, nessa jogada da experiência de compra, ele vem muito por aí, né? Como é que a gente pode transformar a experiência de consumo numa coisa só? Ou seja, sem você exato. sair da plataforma, né? E aí não está sobre complicar, mas sim sobre simplificar, né? Exatamente. Numa coisa só onde você vai fazer aquele, né, processo de compra num único lugar, e você não vai ter fricção, você não vai ter outra informação entrando na sua cabeça ao mesmo tempo. Então, isso facilita demais quando você usa design, quando você usa UX, quando você usa, né, cara, conceitos de experiência de consumo, você passa a Sim, entender que a nossa cabeça ela foi pré-programada, né, para um determinado nível de informação, para consumir um determinado nível de informação. E aí tem uma partezinha também, cara, da minha trajetória lá ainda dentro da Orange, que é muito legal, que é o seguinte, eu era embaixador da marca Orange na América Latina, tá, durante quase 10 anos. E aí eu fiz muitos cursos e treinamentos de comunicação, tá, que eu achava um porre na época, porque eu ficava sentado sozinho na sala, pô, com outros países do mundo, outras pessoas ao redor do mundo, mas eu sim. sozinho na sala onde eu estava, né? E, Nossa, puta, cara, cara, que o negócio dia sem graça. inteiro fazendo aquilo, tá? Muitas vezes, cara, era só levantar, pegar um café, pegar uma água, rapidão, voltar. Aí depois tinha aquele espaço para almoçar e tal. Mas, cara, era você, uma videoconferência, cara, Sim, impecável, tecnologia, né, supra-sumo de e tal, ponta. de ponta. Só, cara, era você, olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha parede e você, uma tela, e sei lá, 7 pessoas, 12 pessoas, beleza.
E eu olhava e falava, cara, será que isso vai contribuir algum dia na minha carreira para eu, sei lá, construir alguma parada que eu fale, caraca, isso daqui está fazendo total diferença? Porque eu olhava e falava, pô, beleza, para ser embaixador da marca Orange, o que eu estou aprendendo aqui, de repente, não faz muito sentido. Ou seja, o Sim. conhecimento estava ali se Uhum. desenvolvendo e se colocando em prática, eu não estava nem vendo, né? E aí, quando eu saí dali, cara, que eu fui pensar em quanto que a comunicação é importante, quanto que você comunicar de forma assertiva, técnica e empática, o que se tornou a nossa metodologia, né, é fundamental para que as pessoas se compreendam e se conectem, né? E conectem-se, né, entre si. Sim, sim, sim. Por quê? Porque o que falta muito quando a gente vai falar de recrutamento e seleção hoje é isso, né? É você entender que o mundo está mudando, que tem muita informação para a gente consumir, tem muita informação em muitos lugares. O WhatsApp, cara, veio para fazer uma Nossa. miscelânea na nossa cabeça nesse Nossa, sentido. nem fale. E aí, né? Como é que a gente está direcionando isso? Então, a Humanas e a minha trajetória acho que se conectam aí. Como direcionar as pessoas para Sim. tomarem melhores decisões na sua vida e na sua carreira. Cara, essa trajetória aí, ela vai acumulando várias coisas super, super interessante. E que com certeza você tem algum case para contar pra gente, porque assim, junta muito. Pra mim é super claro que é muito você, a sua experiência, a experiência do time que você montou, você falou isso bem, Sim, bem claro. Montar um time que realmente entenda esse propósito, entregue uma coisa diferente e tem uma metodologia diferente, né? sim, Isso tudo tem algum case, né? sim. Conta pra Tem gente aqui. alguns cases, cara. Tem alguns Mas eu cases. A costumo Humana dizer, já eu costumo tem brincar aqui que são mais de vários. mais de vários, exatamente. Pô, eu gostei dessa, mais de vários. Cara, são vários cases, são 5 anos, né, de negócio, onde a gente veio devagarzinho, cara, construindo esse novo mindset, né, sobre como a gente poderia contar essa história chamada recrutamento e seleção de uma maneira diferente, né, repensar essa história. Eu acho que é um mercado muito rico, muito rico. Eu passei a me apaixonar, né, eu acho que me tornei um apaixonado, perdão, e a entender que todo dia tem uma história para ser contada, tem uma Sim, história para ser ouvida, né? Eu acho que o grande ponto chave, assim, pô, se eu tivesse uma dica para dar para uma pessoa que quisesse começar a jornada em recrutamento e seleção, ó, cara, eu quero começar a fazer recrutamento e seleção e eu não sei como. Seja você empreendedor que quer construir uma solução em recrutamento e seleção, seja você o famoso tech recruiter, né? Que sim, aqui dentro da Humanas acabou se tornando um analista de dados, tá, cara? legal. Para começar a carreira em recrutamento e seleção, eu diria o seguinte: apaixone-se pelas pessoas, tá? Pelas histórias das pessoas. Porque aí vem, né, aquela fala que eu recebi no ano passado de tipo, cara, você saiu da Orange para ajudar as pessoas a conectarem-se com seus propósitos. Não, ou seja, é, a gente tem um ponto interessante aqui, cara, nessa jornada a nível do Brasil, que é o seguinte: eu fui estudar isso tudo, né? O Brasil é um país patriarcal e paternalista, tá? Então, Ok. a gente vem de uma origem onde os nossos pais sabiam o que é melhor para a gente. Os pais dos nossos pais sabiam o que era melhor para a gente. Direito, economia, engenharia. Bom, economia eu acho que nem ainda não era Medicina. medicina, né? E quem ia fazer administração, tá? Ó, Era quem não sabia o que queria, tá? Aí vai lá fazer bem isso. administração, meu filho, né? Então, pelo menos foi o meu caso, tá, galera? E aí, cara, beleza, fui fazer administração, realmente me apaixonei por, nossa, trocentas coisas, inclusive economia. Me apaixonei, acho que um pouco por engenharia, porque eu também fui trabalhar na Orange lá, eu entendi que delivery, né, ou seja, entrega muito bem feita para um cliente, era um processo de engenharia, de uma entrega de Total. vários componentes, né, que compunham um produto, um serviço, né, e uma satisfação no final das contas, né, que porra, é indiscutível quando você faz uma entrega muito bem feita. Mas, enfim, então, assim, eu daria essa dica. Encante-se e apaixone-se pela história das pessoas, né, porque a partir daí você vai
conhecer a pessoa. Você vai conhecer o que ela gosta, o que ela sabe fazer e faz muito bem, né? Dentro da jornada dela. Você vai conseguir conectar aquilo, tá, com a necessidade do seu cliente. Tá? Porque a partir do momento que você entende muito bem o que o cliente empresa faz, tá? Sim, Você consegue entender é, que ele precisa resolver um problema e não que ele precisa preencher uma vaga. Eu acho que esse foi o grande que aí que transformou a Humanas, tá? Então, falando de case, eu acho que a gente tem o Neon, que é um case recente, tá? Que a gente pode contar e legal. que o reflexo desse apaixone-se pelas pessoas, mas apaixone-se também pelo seu cliente, né? Então, a gente entrou ali numa fase do Neon no início desse ano, em fevereiro, onde o banco tinha acabado de pegar é, 150 milhões de dólares, né, do BBVA lá fora no Chile, né, e tinha um motivo, né, que na verdade, se você não contar esse motivo, se você não dizer o porquê que aquilo está acontecendo, as pessoas não vão saber, tá? Sim, E é muito sobre o que a gente aprendeu, Vinícius, estudando esse mercado. A gente foi entender, então, que tinha uma dificuldade, né? As pessoas entendiam um pouco sobre como pilotar as suas próprias carreiras, afinal de contas, né? Patriarcal, uma sociedade patriarcal que o outro está sempre sabendo o que é melhor para a gente, tá? Então, beleza, isso era uma barreira a ser quebrada, tá? Então, a gente precisava explicar o que estava acontecendo no Neon naquela época, né? Era um dos três maiores desafios do banco, tá? Construir uma área de dados, tá? Que apoiasse o negócio, tá? Em crescer. Então, dados direciona as pessoas a tomarem melhores sem dúvida. decisões, a captarem mais clientes, por exemplo, e a trazerem mais faturamento para dentro de casa, o que consecutivamente devolveria mais rápido o dinheiro para o investidor, fazendo o negócio crescer, mas acima de tudo entendendo melhor a jornada, tá, que o Neon tinha como propósito lá do Pedro Conrad, né, que era simplificar a conexão das pessoas com o dinheiro. Tá? Então, através de dados, eles podiam entender cada partezinha da jornada melhor, tá? Trazendo de forma mais fácil os clientes para dentro de casa, de forma mais acelerada também, de outro lado, tá? Porque quando você sabe o que você quer, você consegue chegar muito mais rápido, né? Em quem você quer, da maneira Sim. correta, né? E só que quando a gente coloca assim, o Neon pegou 150 milhões de dólares e se tornou um unicórnio, tá? O que isso significa para mim, tá? Que sou uma pessoa que estudou e desenvolveu a sua carreira em dados, em Sim. tecnologia, em produto, né? Então a gente precisa contar essa história de uma maneira técnica, empática, assertiva, né? Dizendo como dados, como produto, como tecnologia, né? Vão conectar com a estratégia e o negócio do banco e por que ele está crescendo naquele momento. Cara, muito, muito Faz legal, que faz sentido? todo sentido. Porque esse case também conecta a uma coisa que vocês vivem no dia a dia, que é o desafio do mercado, né? Entender realmente a Exatamente. necessidade de cada cliente, porque a gente fala assim, quem está de fora do processo fala, seleção e recrutamento no setor de RH é tudo igual. Eu não sei se é tudo igual não, viu? Primeiro, você achar o profissional de qualquer tipo de profissional, por qualquer perfil, é tudo igual. Também não sei se é bem por aí, não. Cara, conta aqui pra gente a questão dos desafios que você justamente tem visto no mercado e acompanhado nessa evolução como um todo, né? Cada case é um case, mas o do Banco Neon tá super claro, conectar o propósito, realmente entender a necessidade do cliente. Mas o que mais você veio de desafio aí, que pode compartilhar aqui com a gente? Legal. A gente ainda no Neon, a gente foi responsável por facilitar então a atração, a pré-seleção, tá? E o engajamento com toda essa estratégia do banco, que na verdade tem que ser retroalimentada todos os dias durante um processo que existe, Sim, tá? De você atrair a pessoa, de você engajar a pessoa com aquela história,
tá? De você fazê-la comprar aquela história, Massa. ainda para ela apertar um botão e falar assim, pô, beleza, quero participar desse processo, vou cadastrar o meu currículo aqui, né? Para então alguém me dar mais um pouco de informação, para eu saber mais um pouco, para eu chegar então, né, a definir aquilo como escolha e topar fazer uma entrevista, tá? Então, a Humanas ela se diferencia aí, uma jornada que ela repensa do que foi o recrutamento de seleção tradicional durante muitos anos, tá? E que a gente hoje, além de atrair para selecionar, a gente reposiciona analiticamente, né, a Sim, marca empregadora é, do Neon, por exemplo, né, mas do cliente, né, junto a um público-alvo específico. Né? Você está de prova, né, nada mais fascinante do que você falar a língua, né, de um público-alvo específico, porque exatamente. você o cativa muito mais, você o atrai Sim, muito mais fácil, você o engaja, né, com muito mais coerência, digamos assim, porque o engajamento ele sim, tem que fugir um pouquinho, né, de um sensacionalismo que vem sendo muito utilizado aí com o tempo. Acaba que o sensacionalismo ele frustra quando a pessoa chega lá dentro, né, do cliente e não encontra aquilo que ela comprou. Então, quando você usa coerência, tá, no engajamento, na hora que ela compra, existe uma compra em comum, né? O cliente compra empresa e o cliente compra profissional, tá? E eles vão se conectar. A Humanas continua acompanhando aquele processo durante 90 dias. E a gente já está caramba. há mais de 220 dias com 32 pessoas conectadas em propósitos e competências, ou seja, alinhadas com a cultura, desafios diversos do banco, né, em tech, dados, produto, conectadas lá com o Neon. Então, é um processo analítico. Eu brinco que é o Open Finance para recrutamento, né, Vinícius? Porque a qualidade Legal, do gostei. dado vai resultar na qualidade da conexão. Cara, que legal. Faz E assim, sentido? é um desafio muito massa, porque você não é o famoso a experiência de compra, né? A experiência do relacionamento ali como um todo. Você não entrega aqui, cara, tá aqui o produto. Galera, beleza, vocês se conhecem aí Uhum. agora. Vou nessa, até a próxima. Se precisar, é só ligar, manda um zap. Não, pelo contrário. Continua se relacionando, continua medindo os dados, continua realmente saber e validando a história que você construiu anteriormente. Porque às Exato. vezes você estava com um modelo mental de trabalho anteriormente, mas que agora, com o desenvolver a evolução do mercado, a evolução dos profissionais, as empresas mudam, os profissionais mudam também, e alguma coisa, se você não estiver atento naquela mudança de mercado, naquela mudança, aí, cara, perdeu todo, desgringolou tudo, já era. Exatamente, exatamente. É uma pontinha solta que você deixa, uma informação que você não direciona. Então, a Humanas usa alguns fundamentos de neuroscience, né, de neurociência, que eu Sim, aprendi lá atrás, naqueles treinamentos de comunicação, né? olha aí. Olha aí, que fazem todo sentido hoje, que é sobre como direcionar um determinado nível de informação que a gente encapsula, ou seja, a gente torna esse nível de informação Sim, consumível, tá? Para que não seja nem mais nem menos, tá? Naquela hora, naquela etapa do processo, tá? Para que então aquilo se transforme numa tomada de decisão para uma próxima etapa, não é ainda olha para aí. seleção e contratação. Então, eu acho que é um processo contínuo, o recrutamento de seleção, Vinícius, de compra diária, mas de Sim. venda, né, cara, contínua, e na verdade de venda de valor agregado, né, cara, que é o mais incrível, eu acho fascinante fazer. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, cara, na tua visão Né? e a sua experiência, o que que tu vê do gestor do RH, o RH do futuro, né? O que que você projeta aí, idealiza, vivencia? Conta um pouquinho pra gente o que que você tá fazendo. Aquele momento Nostradamus, né? A gente tem que Boa. projetar o futuro. Então, a gente falou muito sobre liderança, né, cara? O fator Sim. liderança em cima do direcionamento, da carreira, né, cara? Nem que seja para debater para onde você vai, não dizer exatamente, né? Trazendo aí Uhum. o paternalismo, é, que eu acho que pode não ser contributivo.
Mas, enfim, eu acho que a liderança tem muito esse papel. O Neon também estava muito preparado com relação a isso, está trazendo aqui rapidamente de volta o case, é, e fez total diferença, tá, Vinícius? Porque faz realmente Sim, ter uma liderança preparada para mais do que fazer o negócio crescer. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de dizer. As empresas precisam se preocupar em fazer a pessoa crescer. Tá? Não sei boa, se você vai concordar, boa, mas com cem por quando a cento pessoa concordo 100%. cresce, né? Quando a pessoa cresce, né? Você vê, a gente está trocando ideia aqui, mas eu Sim, entendo que eu estou sendo acrescido e eu espero que você também, e a nossa muito, audiência também. muito, Tá? muito. E o tempo todo é sobre isso, né? O que você escuta, o que você consome e o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer despertar interesses, despertar, cara, estímulos, né? Que vão te fazer buscar alguma coisa, que vão te fazer, né? Desenvolver uma habilidade, uma atitude. Então, a vida é sobre, né? Você estar conectado com pessoas, né? Que facilitem o seu crescimento, facilitem a absorção de conhecimento, facilitem o desenvolvimento da capacidade, né, da atitude. Então, por exemplo, tecnologia vem discutindo muito a questão da carreira do generalista versus especialista, Sim, que culmina na carreira em T. Lembra em disso? ter, Já de exatamente, alguns anos atrás. Então, isso está exato. voltando bastante agora e traz o conceito da competência, né? Que é a liderança estar preparada desde o entendimento da necessidade do negócio, tá? Sobre entender o que é a necessidade do negócio e não contratar alguma coisa que entregaram na mão dela através de um job description e ela precisa replicar. Então, o que que o Boa, negócio precisa? Porque esse precisar, né, vai ser a união entre conhecimentos, habilidades e atitudes. Um pouquinho de product growth, um pouquinho de product management, né? Ou seja, gestão de sim, projeto, crescimento de produto, gestão de produto, crescimento de produto, né? E não necessariamente caixas, né? Então, a gente começa, uhum, eu acho que é nessa fase de mundo, né, cara, sendo um pouco Nostradamus aqui, a liderar o que a gente quer para o mundo. E a liderança do que a gente quer para o mundo está na gente, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente escolhe ser sim, gestor, líder da nossa carreira e direcionando, facilitando o direcionamento da carreira de outros. E para fazer aquilo que é um papel de responsabilidade, eu acho que a gente precisa entender o que o negócio realmente precisa, ele é composto sim, por competências, como que a gente vai direcionar essas competências, tá? E o que a gente vai realmente pedir das pessoas, tá? Para que seja coerente, para que sim. primeiro seja crescimento para elas junto com o negócio. Sensacional, Rodrigo. Assim, eu acho que todos os insights compartilhados aqui traz muita clareza que tem que ter um processo diferente que agregue a todo mundo. A jornada é completa, não é só de quem participa, são várias frentes. Às vezes são Exato, pessoas que a gente nem se relaciona, mas está participando naquela jornada também que exato, agrega muito. A última exato. pergunta que eu faço aqui aos meus convidados, Rodrigo, é o seguinte: é uma pergunta mais do sentimento. O que você acha quando você ouve sobre esse tema? Tema esse que cria aqui todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud. A pergunta é o seguinte, para o Rodrigo, o que é essa tal da computação em nuvem? Caramba, pergunta interessante, cara. Eu sabia que essa daí viria. É, então, a computação em nuvem, fazendo uma analogia, acho que ela é uma maneira de você complementar, contribuir, né, conhecimentos, habilidades, atitudes, por exemplo, que podem, no nosso caso, por exemplo, a gente usa o Workspace aqui, tá, cara? O time todo é Sim, remoto, né? Para legal. contribuir, de novo, conhecimentos, habilidades, atitudes no time como um todo, da onde a gente estiver, então até mesmo da palma da nossa mão, né? Olha aí. Facilitando a aprendizagem. Pode ser isso? Pode? Tá dito aqui. Muito maneiro. Maravilha. Cara, adorei o bate-papo, enriquecedor demais. Sucesso na Eu também. jornada. Portas abertas, viu, cara? Que para essa área aqui eu contribuo o máximo. Quem acompanha aqui já o Papo Cloud sabe que falar como ajudar a comunidade de tecnologia, as empresas a achar o melhor profissional faz todo sentido. A gente tem que realmente contribuir com o máximo. Informação de qualidade, empresas sérias que realmente valorizem as pessoas.
Cara, Valoriza demais. adorei demais mesmo. A gente vai se falar muito em breve, viu? Até a próxima. Cara, adorei também. Obrigado pelo convite, de verdade. Parabéns pelo Papo Cloud. Legal, valeu. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo? Cara, eu adorei. Reveja todos os pontos aqui. Vou deixar o link do site deles também para você poder conhecer mais. E o Rodrigo aqui também me lembrou de 2 episódios quando ele falou da neurociência, da neurocomunicação. Vou deixar aqui no card para vocês acompanharem o bate-papo que a gente fez com o Luciano Salamarcha, assim, mestre no assunto, professor também, e o Jefferson Oliveira, também professor da FGV, que falam e manjam muito bem também sobre neurocomunicação. Deixa aqui que eu dou para a gente continuar nesse bate-papo muito legal. E você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Telegram, no Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência, um comentário, sempre vai bem, viu? E aí? Tá na nuvem?